O Evangelho do Senhor, escrito por Mateus, texto que foi usado como leitura devocional no início do culto. Capítulo 19 de Mateus. Capítulo 19, a partir do verso 16 até o verso 30. Verso 16 até o verso 30. Fique com a sua Bíblia aberta. Nós vamos observar algumas verdades e delas vamos extrair algumas lições pertinentes para a nossa caminhada cristã. E certamente cresceremos na graça e no conhecimento do bendito Salvador. Amém? E eis que alguém, verso 16, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Amém. Curve a sua cabeça mais uma vez, feche os olhos. Vamos à presença daquele que sonda mente e coração, daquele que está presente aqui entre nós e vive dentro de cada um de nós. Amado Deus, pelos méritos do teu amado Filho Jesus, nos aproximamos mais uma vez do altar do Senhor, mediante esse meio de graça extraordinário que o Senhor nos legou: a oração, a conversa direta com Deus, sem nenhum intermediário. Conversamos diretamente com o Senhor nosso Deus através da mediação de Jesus. E quero, ó Deus, te agradecer pelo dia de hoje, te agradecer, ó Deus, pela tua presença em todos os momentos da nossa vida. Te agradecer, ó Deus, por esta noite e pela presença dos teus amados filhos e filhas que aqui estão para
te cultuar na beleza da tua santidade e ouvir a santa e preciosa palavra de Deus mais uma vez neste dia. Assim, ó Deus, oramos e agradecemos pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, dia de Enem, feriado na próxima terça-feira, muita gente aproveitando, e a gente sente a falta de muitos no culto desta noite, como também no culto da manhã e na escola bíblica dominical. Mas aqui estamos nós, firmes e fortes, louvando a Deus, exaltando o Senhor, glorificando a Deus de todo o nosso coração. E aqueles que nos acompanham pela internet, de igual modo, também estão exaltando o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus de Nazaré. Meus amados irmãos, o texto sagrado que lemos possui relatos paralelos no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 17 até o verso 22, e também no Evangelho do Senhor, escrito pelo Dr. Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 18 até o verso 23. Cada evangelho apresenta um ponto de vista complementar, e o cristão estudioso das Sagradas Escrituras, ao analisar todas as passagens, será, sem dúvida nenhuma, enriquecido em sua compreensão da história bíblica. Olhando todas as passagens, observando-as, procurando entendê-las, certamente esse cristão será abençoado, enriquecido com a compreensão de toda a história que fala a respeito desse moço que procurou o Senhor Jesus. Mateus, o evangelho que nós lemos, inicia a sua narrativa dizendo que um homem aproximou-se de Jesus. Marcos, no capítulo 10, verso 17, ele diz que aquele homem ajoelhou-se diante do Senhor Jesus. Mateus diz que aquele homem aproximou-se de Jesus. Em Lucas, podemos perceber algo muito interessante. Tratava-se de um homem de posição. Não era um indivíduo desconhecido. Era uma pessoa conhecida e de uma certa posição. Alguns teólogos, alguns estudiosos, chegam a afirmar que se tratava de um líder na sinagoga local, assim como Jairo, aquele que teve a sua filha de volta depois que havia falecido. Para alguns estudiosos, aquele jovem de boa posição também era um líder religioso à semelhança de Jairo. A característica mais importante desse homem que se dirigiu a Jesus, segundo o relato de todos os evangelistas, é que ele era muito rico.
Era um homem de uma boa condição financeira. Não passava nenhuma necessidade. Um homem que possuía bens. Era um homem rico. Uma posição social estável. Bem considerada. Um homem muito rico. Jesus, entretanto, ao contrário das outras pessoas que viam no jovem apenas alguém que possuía muitos bens, um homem rico, um homem de posse, Jesus pôde percebê-lo como um moço completamente dominado pelo fascínio das riquezas. Por quê? Porque Jesus sonda mente e coração. Jesus penetra o mais interior do homem. O homem vê a superfície. O homem vê o exterior. Jesus vê o interior. Jesus penetra no âmago da alma humana. Jesus vai direto ao ponto. Ele não fica na periferia. Ele vai direto ao ponto. E quando aquele moço se aproximou de Jesus, ele percebeu que aquele homem era completamente dominado pelo fascínio das riquezas. Assim como os nossos contemporâneos, alguns que são ricos, que são dominados pelo fascínio do dinheiro, pelo fascínio da riqueza, dominados completamente. Não é diferente dos dias do Senhor Jesus. O jovem, segundo Marcos, segundo o evangelista Marcos, inicia a conversa fazendo um elogio ao Senhor. Chama-o de bom mestre. Bom mestre. Jesus, porém, questiona o elogio que recebeu. O Senhor questiona aquele elogio daquele moço que dele se aproxima e, segundo Marcos, se ajoelhou diante do Senhor e disse: bom mestre, mestre por excelência, bom mestre. Jesus, porém, questiona o elogio que recebeu. A questão básica é: por que Jesus agiu dessa forma? Por que diante daquele elogio de um homem que dele se aproxima e chega a ajoelhar-se diante dele e diz: bom mestre, e o Senhor questiona esse elogio? Por que Jesus agiu dessa forma? Eu quero observar duas coisas importantes. Primeiro, certamente, Jesus queria mostrar que o homem, por si próprio, não estava apto a fazer o bem para conseguir a vida eterna. De repente, aquele homem imaginou: eu vou chamá-lo de bom mestre. Quem sabe ele imaginou o seguinte: o Senhor diria a ele: bom filho de Deus, bom servo de Deus, homem de Deus, homem consagrado ao Senhor. Você tem feito exatamente aquilo que agrada a Deus.
Você tem percorrido um caminho agradável a Deus. Você tem feito a sua parte e a tem feito muito bem. O Senhor queria mostrar que o homem, por si próprio, não estava apto a fazer o bem para conseguir a vida eterna. Nenhum homem. Não somente aquele que dele se aproximou. Por isto o texto mostra que o Senhor Jesus respondeu com outra pergunta. Por que me perguntas acerca do que é bom? Está lá em Mateus 19, 17, o texto que nós lemos. Por que me perguntas acerca do que é bom? Na verdade, nenhum homem é essencialmente bom. Nem você que está diante de mim, e nenhum outro homem é essencialmente bom. Pois, por causa do pecado, todos estão afastados de Deus. E aquele homem era também uma pessoa completamente afastada de Deus, apesar da religiosidade. O seu coração estava longe de Deus. Paulo diz na carta aos Romanos, aquela escritura clássica que todos nós conhecemos: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estão destituídos da glória de Deus. Portanto, Jesus disse àquele moço, o Senhor estava dizendo a ele: somente Deus é perfeito e perfeitamente bom. Somente Deus é perfeito e perfeitamente bom. Agora preste atenção, meu irmão. Ao responder com outra pergunta, o Senhor Jesus quis combater uma ideia muito comum de que, como aquele jovem pensava acerca de si mesmo, o homem pode, através da observância de regras e preceitos, ter mérito suficiente para ser digno de ganhar a salvação. O Senhor Jesus destrói esse argumento. O Senhor destrói esse pensamento. Nenhum homem, observando regras e preceitos, nem um homem observando essas coisas religiosas, pode alcançar a vida eterna. Não é através da observação de ritos, de preceitos, de ideias religiosas, não é através da observação de regras e preceitos que o homem tem o mérito suficiente para ser digno de ganhar a vida eterna. Se fosse assim, aqueles que estão reclusos nas montanhas, se retirando do mundo, exatamente para tentar conseguir, através de regras e preceitos, agradar a Deus e alcançar a vida eterna. Os monges tibetanos estariam todos salvos. Estariam todos no céu. Porém, a gente sabe que para se chegar ao céu, o homem precisa reconhecer a miséria do seu pecado,
a miséria de sua vida e se arrepender no pó e na cinza e se voltar para o Salvador Jesus, que na cruz morreu pelo homem pecador. Somente assim. Outra coisa, outra verdade observada, é que a pergunta do jovem partia de uma concepção errada sobre a obtenção da vida eterna. Ele estava totalmente equivocado. Concepção errada, equivocada, antibíblica, completamente separada daquilo que a Bíblia ensina. Ele queria conseguir, através dos méritos pessoais, através da observação da religião judaica, ele queria conseguir a vida eterna, ou conforme o Evangelho de Marcos, ele queria herdar a vida eterna. A minha pergunta é: a salvação é fruto de herança? O pai passa para o filho, o avô passa para o neto e assim por diante? Essa ideia estava completamente equivocada, e o Senhor Jesus destrói também essa ideia completamente antibíblica. A vida eterna não é uma herança, nem tampouco algo para se conquistar. Como quando ele diz assim: Senhor, o que eu devo fazer para conquistar? É o eu quero fazer, eu preciso fazer alguma coisa. O que é que eu preciso fazer para conquistar? É como se ele estivesse numa corrida de 100 metros, ou de 1000 metros, ou de 400 metros, ou de 200 metros. Ele queria conquistar segundo o seu esforço pessoal. E não é desta forma. Não é através da conquista do homem. Não é através da conquista do ser humano. Não é de forma nenhuma resultado de uma herança. Filho de crente não é crentinho. Filho de crente não é salvo só porque é filho de crente. É salvo quando recebe a Cristo no seu coração e confessa a Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Outra coisa, o jovem se aproximou de Jesus com o propósito de receber um elogio, como disse agora há pouco, pois aquele moço cumpria desde muito tempo todos os mandamentos. Ele era um observador dos mandamentos. Ele era um homem profundamente legalista. Ele observava os mandamentos de Deus. Jesus, no entanto, mostrou a ele que a reverência à lei não é tudo. Não é tudo. Pediu que ele refletisse, dizendo: somente Deus é bom. E depois o Senhor disse a ele: ainda falta uma coisa para você. Apesar de tudo que você faz, da observação da lei, do cumprimento da lei, ainda falta uma coisa para você. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: filho, você continua ainda longe do caminho da eternidade. Filho, apesar de observar a lei, de cumprir a lei de uma forma legalista, você está ainda perdido. O seu coração continua perdido, a sua vida continua perdida. Você está no caminho largo e espaçoso que conduz à destruição eterna. É interessante observar que o termo grego
usado pelo Senhor Jesus para designar falta é o mesmo texto ou o mesmo termo de Romanos 3:23. Quando o Senhor diz que falta ainda uma coisa, o Senhor está usando aquilo que Paulo usou mais adiante. Aquele homem estava destituído da glória de Deus, apesar de ser um observador da lei. Destituído da glória de Deus. O que faltava ao jovem rico é o mesmo que falta a toda humanidade. O que falta a todo ser humano, a presença soberana de Deus preenchendo todo o coração. A presença de Jesus, aquele que preenche todas as coisas, aquele que dá à vida humana uma dimensão toda especial. Faltava aquela vida, a presença soberana do Senhor. E ainda outra coisa que a gente aprende aqui. Jesus disse: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vende os teus bens, distribui com a pobreza, faça uma ação social importante, ajude a pobreza, distribua os seus bens de forma justa com os pobres, depois siga-me. Aquele pecador, ainda jovem, ele confiava na riqueza. E confiava somente na riqueza. Ele não confiava nos mandamentos. Ele não confiava no Deus dos mandamentos. Ele confiava somente na riqueza. Por isso, Jesus exige que ele abandone tudo. O Senhor não exigiu de mim, não exigiu de você, porém exigiu aquele moço. O Senhor lê a mente. Ele sonda o coração. Não era, meus irmãos, suficiente o assentimento intelectual em relação aos mandamentos. Somente sendo fruto da razão. Era algo mais profundo e Jesus estava indo no mais profundo. Era preciso disposição para agir em benefício do próximo. Todo aquele que é salvo pelo Senhor Jesus é aquele que ama seu próximo. Eu não posso conceber a ideia de um cristianismo sem amar ao próximo. Eu não posso conceber a ideia de um cristianismo que odeia o próximo, que deseja o mal ao seu próximo. Aquele homem não estava disposto a trabalhar para o bem do seu próximo. O jovem rico não queria comprometer-se com ninguém e não queria também comprometer-se com Jesus. Ele desejava apenas ouvir do mestre um pronunciamento religioso, elogiando o comportamento daquele moço, a vida religiosa daquele moço. Ele queria ouvir um elogio vindo dos lábios do Senhor Jesus. Jesus, porém, confronta-o com a necessidade de obediência prática. Não é apenas verbalizar a fé. O Senhor está querendo que você pratique a fé.
Você viva a fé, você viva o Evangelho, você viva o cristianismo, você viva assim como Jesus viveu. O Senhor disse a ele: segue-me. Isto é uma ação prática. Larga tudo, abandona tudo, vem e segue-me. O verso 22 de Mateus 19 mostra que o homem rico não correspondeu ao chamado de Jesus. O texto diz: retirou-se triste. Por quê? Porque o seu coração estava exatamente posto na riqueza, no dinheiro. O coração daquele homem não estava convertido a Deus, apesar de ser um observador da lei. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta a Timóteo, no capítulo 6, verso 10, ele diz assim: o amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. O dinheiro em si mesmo não é nojento, não é pecaminoso, não é errado. É o amor ao dinheiro que, segundo Paulo, é a raiz de todos os males. Lá no Salmo 62, o salmista diz assim: se as vossas riquezas prosperam, qual deve ser a nossa posição cristã? Não ponhais nelas o coração. Mais importante do que o dinheiro é amar a Deus. Mais importante do que o dinheiro é amar o próximo. O coração daquele moço estava tolamente, era um moço tolo. O coração daquele moço estava tolamente fascinado pela instabilidade da riqueza. A Bíblia diz que ele era dono de muitas propriedades. A propriedade para ele tinha muito mais valor do que Deus, tinha muito mais valor do que Jesus, tinha muito mais valor do que o Evangelho, tinha muito mais valor do que a espiritualidade, tinha muito mais valor do que o compromisso com o eterno. A segunda verdade que a gente aprende aqui, a partir do verso 23 de Mateus 19, o Senhor faz a aplicação da conversa com o moço rico aos seus discípulos. O Senhor conversa com aquele moço, percebe a condição do coração daquele moço, e o Senhor faz a aplicação da conversa com aquele rapaz aos seus discípulos. Jesus contou aos seus discípulos uma hipérbole, um exagero, para ilustrar a situação do jovem que não desejou segui-lo. O Senhor disse assim, que seria mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Um exagero. Algumas pessoas afirmam que, alguns estudiosos afirmam que havia uma passagem muito estreita que dava acesso à cidade de Jerusalém. E essa passagem era chamada de agulha. Era chamada de agulha. E os viajantes tinham muita dificuldade para passar por ali. No entanto, há um problema com essa teoria, pois ninguém consegue provar, até hoje, a existência de um caminho, ou um portal, ou uma passagem que tivesse esse nome na época de Jesus. Portanto, provavelmente, Jesus não estava se referindo a uma porta chamada agulha,
O Senhor estava se referindo ao instrumento de costura mesmo, a uma agulha para costurar, para remendar, para coser uma roupa, para costurar uma roupa. Ele estava fazendo referência a uma passagem que recebia o nome de camelo. Ele estava se referindo a um instrumento que todo mundo conhecia. É mais fácil um camelo, um animal enorme, passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Uma coisa importante: o camelo era um dos maiores animais que os judeus conheciam. E o orifício de uma agulha era uma abertura pequena e familiar. Ele usa coisas comuns da vida. O camelo que o judeu conhecia, um animal grande, enorme. E a agulha, o fundo de uma agulha. Jesus usou um argumento exagerado apenas para dar ênfase, como era comum no judaísmo. Como lemos, por exemplo, sobre a advertência de Jesus aos escribas e fariseus. Qual foi a advertência? É um exagero, uma hipérbole também. Ele diz assim: guias cegos, que coais o mosquito, um mosquitinho, e vocês engolem um camelo. É um hipérbole, um exagero, algo muito comum na cultura judaica. Portanto, meus queridos irmãos, o Senhor estava de fato usando a figura de uma agulha que tanto nós conhecemos. Segunda coisa que a gente percebe aqui: os discípulos, segundo o verso 25 de Mateus 19, ao ouvirem isso, ficaram grandemente maravilhados. Naquela época, meus irmãos, era comum a pessoa imaginar, a pessoa pensar que as riquezas eram uma prova da bênção de Deus. Ora, se aquele homem era rico, possuidor de muitas propriedades, naquela época se pensava que aquele homem era profundamente abençoado pelo Senhor, portanto, um homem de Deus. Se Deus o abençoava, portanto, ele era um homem segundo o coração de Deus. Por isso, os discípulos pensaram: se é difícil para alguém que é muito abençoado por Deus ser salvo, quem poderá então salvar-se? Ora, se um homem que é abençoado por Deus, ele prospera, ele tem as coisas, ele enriqueceu, ele tem propriedade, ele tem bens, esse homem é tremendo abençoado por Deus e não é salvo, quem poderá ser salvo? Essa foi a indagação dos discípulos. Quem poderá salvar-se? Jesus mostrou que a salvação não se processa no âmbito da possibilidade humana, e louvado seja o nome de Jesus por isso. A salvação não se processa no âmbito da possibilidade humana ou da razão humana, como pensavam o jovem rico e os discípulos. A expressão "quem pode", no verso 25 de Mateus 19, sinaliza exatamente para este pensamento: quem pode salvar-se? Quem pode? Se um homem tão abençoado como esse moço rico não está salvo, imagine eu, quem sabe Pedrão dizendo assim: eu que sou um pobre pescador. Quem pode salvar-se? Quem pode ganhar a vida eterna? Só que a salvação ocorre mediante a graça de Deus. É graça imerecida, é favor imerecido. Por isto nós louvamos e glorificamos o nome de Jeová. Amém, irmãos? Outra coisa, quando Jesus disse que a Deus tudo é possível, o Senhor queria mostrar que a fé e a graça provém de Deus. A fé e a graça
provém de Deus. Quem dá a fé para crer é Jesus. Quem dá a graça para a vida eterna é Jesus de Nazaré. Não há mérito humano nenhum na salvação. Tudo resulta no fato de Deus ser gracioso. Deus foi gracioso com você, meu irmão, com você, minha irmã, comigo, com nós que aqui estamos. Salvação é resultado da graça imorredora de Deus. Salvação é resultado da misericórdia divina. Salvação é resultado da bondade do Eterno. Salvação é graça do Senhor nosso Deus. Outra coisa importante. Pedro, ao refletir acerca de tudo isso, percebeu que ele e os outros discípulos estavam cumprindo o que Jesus esperava deles. Então perguntou: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Largamos tudo. Eu larguei a pescaria, larguei tudo. Todos nós fizemos assim. E nós te seguimos. Agora observe uma coisa. O amado mestre percebeu em Pedro um interesse sincero e não considerou sua pergunta como sendo uma pergunta egoísta. Era verdade que muitos haviam deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos e terras por amor ao nome do Senhor Jesus. Por causa do Evangelho, por causa da pessoa de Jesus, largaram tudo e seguiram o amado Mestre Jesus. A esses, conforme o texto ensina, está destinada uma recompensa mais excelente, que ocorrerá de maneira plena no final dos tempos, quando a história terminar. Uma recompensa maravilhosa no final dos tempos, mas que tem seu início no momento presente, segundo Marcos 10, verso 10. Quem deixou, disse Jesus, quem deixou casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais, muito mais, irmãos, irmãs, casas, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Louvado seja Deus! Por esta razão a Bíblia diz que o solitário habita em família. É por isso que Paulo diz que nós pertencemos à família de Deus. Eu lembro uma história fantástica que eu li, de um judeu que se converteu. Já contei essa história aqui, em São Paulo. Aquele homem recebeu a Cristo no seu coração, família judaica tradicional, zelosa, e quando aquele moço chamado Salomão contou ao pai que havia se convertido ao cristianismo e agora a sua vida pertencia a Jesus, ele foi imediatamente expulso de casa. E o pai pegou um texto do Velho Testamento, um texto de maldição, e disse: maldito serás ao saíres. E ele ouvia: bendito serás ao saíres. Tudo aquilo que era maldição para a vida de Salomão, ele ouvia como bênção do Senhor para a sua vida. Ele correu para a casa do pastor da Igreja Batista. O pastor recebeu, e anos depois, ele era um pastor pregando o Evangelho de Jesus aqui no Brasil. Portanto, meus amados irmãos, louvado seja Deus. Aquele homem perdeu a família,
perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu a família, porém ganhou uma multidão de irmãos e irmãs, de pessoas amorosas que cuidaram dele, cuidaram da vida dele, porque Jesus havia prometido exatamente isto. Louvado seja Deus para sempre. Amém, irmãos? Eu quero concluir dizendo: o jovem rico era religioso, mas faltava-lhe uma coisa muito importante: a vida entregue totalmente a Deus, a vida convertida a Jesus, a vida convertida a Deus, a vida centralizada em Deus, o coração entregue ao Senhor, a mente entregue ao Senhor, a vida entregue ao Senhor. Eu pergunto: você já entregou a sua vida a Jesus? Você está disposto a obedecer-lhe em todos os seus caminhos? Obedecer a Jesus, obedecer ao Evangelho, mesmo que essa obediência venha lhe custar a perda das coisas ou da própria vida? Está disposto a seguir Jesus dessa maneira? Está disposto a renunciar a tudo por amor ao Evangelho, por amor à pessoa bendita de Jesus? Meus irmãos, a gente olha no Evangelho de Marcos, podemos ver a afirmativa de que Jesus olhou para o jovem com amor. O Senhor não o desprezou, o Senhor o amou profundamente, assim como o Senhor ama a todo pecador que está destituído da glória de Deus, que está separado de Deus, que está vivendo a sua própria vida. O Senhor o amou profundamente. O texto diz, lá em Marcos 10, 21, fitando o amou profundamente. O Senhor olha nos olhos daquele moço e o Senhor o ama profundamente. Ele via ali uma alma desesperada, uma vida sem rumo, um coração desviado de Deus, um coração procurando viver de uma forma que o agradasse muito mais do que agradasse a Deus. Deixe-me dizer uma coisa a você, meu irmão: Deus ama cada um de nós. Deus ama você, Deus ama a sua vida, Deus ama a sua família. E é isso que faz que a salvação nos seja possível, porque o Senhor nos ama, apesar de mim, apesar de você, apesar dos meus pecados, apesar das minhas fraquezas, apesar dos meus vacilos, apesar de tudo, o Senhor continua dizendo: tu és o meu filho amado, aleluia. O Senhor continua me amando, o Senhor continua amando você. O Senhor ama a cada um de nós. Por isso, a salvação é possível. Para Deus, tudo é possível. Não há nenhuma impossibilidade para Deus. O mais perdido pecador, o mais vil pecador, o mais perverso pecador, o homem mais ímpio da face da terra pode ser alcançado pela graça bendita, maravilhosa de Jesus de Nazaré. A vida mais odiosa, o coração mais perverso, a mente mais pervertida, essa mente pode ser alcançada, transformada pela graça bendita do Senhor. Portanto, não saia deste templo triste e solitário como saiu aquele moço. Saiu com o coração vazio, esteve diante da vida, esteve diante da riqueza maior, esteve diante da grande bênção, esteve diante da vida, esteve diante da salvação, esteve diante de Jesus de Nazaré. Saiu triste e solitário, apenas pensando na riqueza, apenas pensando nos bens. E os bens não preenchem o vazio da alma. Somente Jesus de Nazaré, somente o amado Filho de Deus. Saia daqui esta noite cheio de contentamento e salvo pela graça bendita do Senhor nosso Deus. Amém.